Parece que deu ruim para Eduardo Bolsonaro, Bananinha, e eu estou muito feliz. O cerco está se fechando, não tem como ele escapar mais. Inicialmente, o julgamento do Bananinha estaria marcado para segunda-feira, dia 16, hoje, né? Só que a defesa tentou adiar. Ele tentou adiar o julgamento, foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. E dois, ele tentou trazer um ministro da segunda turma para completar a primeira turma, né, que irá julgá-lo. Então, também foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, tá ferrado. Tá ferrado. Ele tem que pagar pelo que ele cometeu. Né? Ele tentou coagir instituições, ou melhor, cometeu crime de coação e outras séries, uma série de crimes inseridos nisso daí, incluindo tarifaço, interferência no julgamento do pai, do Bolsonaro, sanções, né, lá de fora contra o Brasil, atuou, conspirou contra o país, né, ameaçou ministros, tentou impor leis punitivas, como a Lei Magnitsky, né, para certos ministros do STF e por aí vai, né? Vocês já sabem de tudo. Então, inicialmente ele seria julgado na segunda, mas na verdade o STF ele manteve o julgamento do Bananinha para terça-feira, dia 16, por tentar agir contra o Brasil, tarifaço dos Estados Unidos, etc. Né? E, enfim, e o pedido foi negado. O cerco está se fechando para o bolsonarismo, nem tanto, né? Botar a família inteira não está na cadeia, então isso não é o fim do bolsonarismo. Só o pai não é suficiente. Né? Depois da população apelidar o Flávio Bolsonaro de Tariflávio, agora é vez de Eduardo Bananinha encarar os fatos e responder por agir contra seu próprio país para tentar beneficiar o pai Bolsonaro. O julgamento está marcado para o dia 16, né? E o pedido foi negado o pedido da defesa foi negado para que o ministro da segunda turma completasse o colegiado. E também o STF negou o adiamento do julgamento. O Eduardo Bananinha responde por coação no curso do processo. Como eu já tinha falado, vocês já sabem, né? Enfim, ele queria que o país recebesse tarifas sobre os produtos exportados, etc. A primeira ação penal ocorre na primeira turma do tribunal, que composta por Alexandre de Moraes, ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. O pedido foi feito pela Defensoria Pública, tá? O Eduardo Bolsonaro não tem advogado, então quem está defendendo ele é a Defensoria Pública da União. E que assumiu a defesa de Eduardo, né? Que defende o Eduardo. Só que ele não apresentou advogado após a notificação. Então, ela argumenta que o julgamento deveria ser realizado quando a turma estivesse completa, com a nomeação do ministro Luiz Fux, né, transferiu para a segunda turma. E aí Moraes negou, né? Já começamos bem por aí. Negou o pedido com o argumento de que o regimento interno da corte prevê que as turmas podem funcionar com um mínimo, né, um quórum mínimo que pelo menos responde a 3 ministros, certo? Então é malandragem da defesa, é malandragem do Eduardo Bananinha tentar se safar para obter mais um ministro bolsonarista para tentar salvá-lo, né? Então não vai ter salvação. Eduardo Bananinha vai ser condenado, tem tudo para ser condenado. Por quê? Porque ele produziu provas contra si mesmo. Ele se gravou, né? Cometeu todos os crimes publicamente, né? Um cara muito inteligente, né? Desesperado por conta da situação do pai. E é isso. E agora vai pagar por isso. E olha, tem até vídeo do Eduardo Bananinha, já fizemos vídeo sobre isso aqui nesse canal.
dele ameaçando diretamente os ministros do STF. Vou pegar cada um de vocês, um por um, e por aí vai. Aí vem gente aí, né, falar, não, bolsonaristas, né? Não, ele não pode ser a vítima. Pô, se você está falando que o cara que não pode julgar e ser a vítima ao mesmo tempo, né? Primeiro, você está falando que está dizendo que os caras cometeram crime. Bananinha, Bolsonaro, todo mundo cometeram crime. E outra, se está atingindo os ministros do STF é porque representa o STF todo, não é um que está julgando. É porque o cara é relator, né? O Alexandre de Moraes é relator. Então o bolsonarista ele não consegue compreender muito bem isso. E também é desculpinha de militante, né? Bom, eu não tenho dúvidas de que o Eduardo Bananinha será condenado. E outra coisa, a Polícia Federal investiga se o dinheiro de Vorcaro custeou a ida de Bolsonaro e a manutenção do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né, para conspirar contra o país. Tem aquele lance dos não sei quantos milhões aí em dinheiro que o Bolsonaro mandou para o Eduardo Bananinha também, né? Então, o clã Bolsonaro está cada vez mais no centro das investigações da origem suspeita desses recursos. Por exemplo, sem enrolação aqui, senão vai ficar chato. O Flávio Bolsonaro, ele voltou a ocupar o centro da investigação financeira suspeita. O fio condutor são 61 milhões transferidos para Daniel Vorcaro, do Banco Master, para o fundo sediado no Texas, nos Estados Unidos. Aí que vem aí o destino né, do filme aí Dark Horse. Né? O destino declarado era o financiamento do filme, né? Enfim. E a produtora brasileira Go Up Entertainment e o deputado Mário Frias negam ter recebido qualquer centavo do Vorcaro. Aí a Polícia Federal agora abre frente e investiga se o dinheiro foi usado para sustentar a despesa de Eduardo Bananinha nos Estados Unidos. Aí você tem documentos do Intercept Brasil, mensagem WhatsApp, áudios, comprovantes bancários, tabelas de cronograma, pagamentos, e-mails, né, que revelam negociação iniciada, que resultou transferência no mês X até o outro mês, valor total de 24 milhões, cerca de 134 milhões de reais. Pelo menos metade desse montante saiu da empresa Entre Investimentos e Participações, né, a empresa de Vorcaro, e acabou indo para o fundo registrado em Dallas, né, Texas. Então, para encerrar, os desdobramentos mais recentes ocorridos, né, indicam que o enredo dessa cinebiografia não terá um final feliz para os bolsonaros, para os envolvidos. Também inclui o Paulo Figueiredo nessa, tá? É isso. Não tem como escapar. Eduardo Bananinha será condenado, sim. Agora, eu tenho minhas dúvidas se a pena será branda, mas vai ser condenado com certeza, até pelos índices que a gente vê, quem compõe a primeira turma do STF, né? E é isso aí. Pelo menos começar bem, tomara que termine bem. Eu sou Scud, se inscreva nesse canal, sua inscrição é muito importante, você vai curtir esse canal. Aqui a gente politiza, fala de tudo um pouco, certo? Tem um pouquinho também de entretenimento para distrair um pouco, né? E é isso. Aqui a gente combate o bolsonarismo, faz politização, né? E por aí vai. Obrigado por assistir. Quem puder ajudar a manter o canal pelo Pix, eu vou deixar na descrição. Coisa mais importante ajude no engajamento, comente aí embaixo, quero saber o que vocês acham. E não esqueçam do like. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tamo junto na luta.